Estamos de volta no Hora da Verdade e eu sempre digo, né, e reafirmo, costumo voltar a dizer, repito sempre que uma das grandes companhias que a gente tem é um bom livro, né? Um bom programa de televisão, um bom livro, um bom amigo para conversar, é sempre bom. E o livro é companhia que eu acho indispensável. Então, aqui em Poços de Caldas nós temos uma das maiores redes de livrarias do Brasil, que é a Livraria Nobel, que fica ali na rua Rio de Janeiro, quase esquina com a rua Santa Catarina, aberta de segunda a sábado no horário de 9 da manhã às 7 da noite. Por lá, por exemplo, você vai encontrar esse trabalho aqui bastante interessante, do Carpinejar, Ai meu Deus, Ai meu Jesus, que são reflexões desse grande Carpinejar aí sobre o sexo e amor, o amor e sexo, faz sempre parte dos temas recorrentes da sociedade. A Marina Nemati, prisioneira em Teherã, que fala muito sobre a Revolução Islâmica do Ayatollah Khomeini. Então, esse é mais um título por lá. E também para você conhecer um pouco o Egito, né? A breve história do Antigo Egito, também um dos títulos que você encontra na Livraria Nobel, e também meu livro está por lá. Eu vou presentear também ao escritor, porque o Fabiano Mello também é escritor. Eu vou presenteá-lo ao final desse programa, agradecendo o presente que ele nos dá aqui no Hora da Verdade, estando com a gente, debatendo temas políticos tão importantes. A gente conversa sobre tanta coisa que eu até esqueci da minha pergunta do bloco anterior. De qualquer maneira, o Caruso ligou para a gente, disse que o programa está da hora hoje, obrigado. E a minha pergunta do bloco anterior, qual foi? Você se lembra, Fabiano? Porque a minha memória já foi. Confesso, nós estamos juntos nessa parada. Na perda da memória. Bom, mas enfim, nós estávamos discutindo aqui a questão do quadro político na atualidade, né? Como é que ele se configura, como é que a situação pode caminhar. Você disse, por exemplo, que quem, dentro da morte do Eduardo Campos, quem se favorece um pouco é a Marina. Se favorece, sim. Na verdade, já era uma candidata posta. É bom lembrar que nas eleições passadas ela teve 20 milhões de votos. E a primeira pesquisa que foi feita pelo Datafolha mostra o quê? Uma redução no número de indecisos e daqueles que iam votar em branco ou nulo. Significa que há uma migração de votos para a Marina Silva. Me parece que a pesquisa do Ibope amanhã deve apontá-la como líder, por exemplo, no Rio de Janeiro. Crescendo em Minas Gerais, crescendo em São Paulo, nos grandes centros, tornando-se uma ameaça real para o candidato Aécio Neves. Neste momento, tudo é pontual, vamos deixar isso bem claro. E, claro, se Marina for a um segundo turno, tornando-se uma ameaça à candidata Dilma Rousseff, o grande analista, não tem como prescindir disso, Luiz Inácio Lula da Silva, porque tem um feeling para a política, já disse, nós não queremos Marina Silva, porque o desafio é muito grande, né? Não podemos negar o feeling dele, afinal de contas, elegeu a Dilma Rousseff e o Fernando Haddad, que mostrou o seu poder. Resta saber se ele vai conseguir manter essas análises agora, o que eu acho que, pelo menos em São Paulo, não está se confirmando. Esse quadro político realmente faz com que a maior parte da população fique dividida, principalmente, né? Talvez você disse aí que quem se beneficiou, claro, a gente viu na morte do Eduardo Campos, a Marina, ela ocupou um lugar que antes parecia que não ia ser dela, com certeza. O próprio pessoal do partido dela, o PSB, não está, a maior parte, muita gente do PSB não está apoiando, mas eu queria dizer, dentro desse quadro que a gente percebe aí na atualidade, você acredita que pode haver algum outro fato que possa mudar essa configuração, professor? Sim, né? Você como jornalista sabe bem disso, William, né? Porque normalmente a mídia guarda aí, né, alguns ases na manga. Tem uma discussão importante que está ocorrendo agora é com relação a esse jatinho. Eu não quero fazer nenhuma ilação, nenhuma consideração sobre isso, mas há um questionamento de quem é que pagou esse jatinho, a quem pertencia e esses recursos, da onde eram alocados. Essa é uma discussão que vai ser suscitada se necessário for. No mesmo sentido, quem garante que não vem um escândalo na véspera das eleições? E nós sabemos, William, que a mídia no Brasil tem um poder enorme a ponto de decidir uma eleição presidencial, como aconteceu nas eleições de 1989, elegendo o Fernando Collor de Mello, naquele debate onde influenciou decisivamente, mandou a eleição de 2006 para o segundo turno. Então, é possível que um escândalo, algo aconteça e possa mudar aí o quadro que nós temos neste momento. Você deixa bem claro para os nossos amigos aqui, porque política é instável, tudo pode mudar, tudo pode acontecer, então eu acho que ainda é possível que algo aconteça e traga aí uma nova configuração ao quadro eleitoral. E a memória minha voltou, que se chama Guedes, que é o diretor do programa, e a pergunta minha que eu fiz antes desse bloco, né, foi se o pleito eleitoral é
segundo uma análise muito rasteira minha, se é um concurso público que está se abrindo aí. Você vê alguns candidatos são caricatos, são candidatos sem propostas, sem nem... Olha, na verdade, alguns até chegam a ser assim, beiram o ridículo. Eu peço licença para usar uma terminologia um pouco mais intensa. Quantos são os candidatos realmente que têm uma proposta, que têm um programa, que têm uma militância? Alguns são aventureiros. E aí você vê pelos nomes. Hoje eu estava acompanhando o horário no período da tarde, tem candidato com o nome de Hitler, Bin Laden, né? Me parece, né, daqui a pouco a fauna, a flora, está tudo aparecendo no horário político. E aí você tem que ter o discernimento. Essa análise sua, William, eu acho que ela acontece mais no âmbito municipal. Por que no âmbito municipal? Eu já vi, eu falo isso, por ter sido já assessor jurídico, secretário municipal, então eu já estive na administração pública e já cheguei a ouvir em outros momentos da vida, participando de campanhas políticas, de candidatos dizendo assim, olha, eu preciso de um complemento de renda, então eu vou me candidatar, né, a vereador. Ora, você está aí para representar o seu bairro, a sua comunidade, as pessoas que acreditam em você e não para tentar viabilizar uma possibilidade financeira, né? Você defende o salário zero, que às vezes se lança também como uma proposta, enfim? Olha, você sabe que eu nunca fiz uma reflexão, eu tenho um grande colega que leciona comigo, que é uma referência no direito brasileiro, que defende que cidades com até 20 mil não tivessem nenhum tipo de remuneração. Mas eu fico me perguntando também o seguinte, nas cidades maiores, você sabe que eu sou nascido em Caldas, né, William? E Caldas é um município muito extenso, aí eu fico pensando naquele vereador que está num bairro que está a 30 quilômetros, como acontece em Caldas, por exemplo. Ele precisa ter uma ajuda de custo, um deslocamento para ele poder ir até a sede. E eu fico me perguntando, agora, o que nós temos que ter é o seguinte, é uma razoabilidade, uma compatibilidade entre aquilo que ele desempenha e efetivamente o tamanho da cidade. Nós vemos muitas vezes subsídios que são injustificáveis, prefeitos ganhando subsídios que são muito maiores que a média de qualquer salário naquela localidade. E aí, William, a gente pode puxar até uma outra discussão, quer dizer, qual é o tamanho da máquina pública? Não falo nem federal, vamos falar aqui na realidade nossa local, nos municípios circunvizinhos aqui a Poços de Caldas. Qual é o tamanho da máquina pública, os gastos públicos? A gente fala tanto nessas questões macroeconômicas, por que não discutir, por exemplo, os gastos afetos à municipalidade? Quanto gasta um prefeito, um vereador, os servidores públicos, viagens? Esses gastos, eles devem ser questionados, analisados e questionados. E hoje nós temos a lei de acesso à informação, que é um grande avanço que nós temos. Significa que você que está nos acompanhando tem direito a ter o acesso às informações do que acontece na sua cidade, de qualquer pessoa, inclusive o salário de servidor, tudo isso é franqueado. Por evidente que às vezes você coloca um inicial, mas o mais importante, William, é saber esses gastos. E tendo passado pela administração pública, eu posso falar para você com toda a segurança. Há gastos que são injustificáveis, há gastos que poderiam ser repensados. Bem, falar sobre o pleito eleitoral que se aproxima é muito importante, né? Essa conscientização política também, mas eu acho que é muito importante também, e é uma das áreas de conhecimento do professor Fabiano Melo, que é a questão do direito ambiental. E é claro que a gente percebe no Brasil, a grande discussão hoje talvez, salvo engano, seja a questão da nossa opção pelas usinas hidrelétricas, da falta de água que muitos municípios brasileiros estão vivenciando, próximo aqui mesmo no estado de São Paulo, principalmente, quantos municípios estão sem água, e às vezes eu fico pensando, nós falamos tanto de Poços de Caldas, que as águas, e eu fico olhando e prestando atenção, e falava, será? Quer dizer, será que não vai haver racionamento, não é necessário fazer um racionamento de água, enfim, como é que está essa questão de fundamental importância para o Brasil, para o mundo, né? A questão da água. Não, para nós aqui no nosso cotidiano. William, nós estamos passando hoje, talvez, pelo momento mais sensível no planeta, sobre o aspecto ambiental. Aliás, você que está nos acompanhando sabe, ligou a televisão, estamos falando crimes ambientais, proteção florestal, falta de água, nós não temos disponibilidade hídrica. O que está acontecendo em São Paulo? Nós podemos chegar em novembro, dezembro e não haver água em São Paulo, como já está acontecendo em cidades do interior de São Paulo, como Itu, Campinas, já há um racionamento. Piracicaba. Então, aí eu fico perguntando aí ao nosso telespectador, né, o que é que nós estamos esperando para tomar uma atitude com relação a isso? Ali mostra um modelo equivocado do estado de São Paulo, modelo equivocado, que privilegiou o lucro e água é um bem finito. Já dizia Guimarães Rosa, que água boa você só sente, né? Quando falta é que você percebe a importância.
E aí eu fico me perguntando, né? Aí eu faço uma crítica, eu falava com a minha esposa ontem, olha, estou sempre falando de ambiental, mas quanto é que nós estamos utilizando de água aqui em casa? Para fazer uma autocrítica, e graças a Deus o meu consumo está baixo, até seria na tarifa social, muito próxima dela. E até sempre cobrando isso. Por quê, William? Esse é o grande desafio. Quando nós falamos de direito ambiental e falando para o nosso telespectador, aquele que tem filho, que tem neto, direito ambiental é o agora, mas é também o futuro. Eu me lembro que alguns anos atrás, o Hélio Scalvi, que é comentarista aqui da TV Postos, meu amigo, fez um comentário sobre a possibilidade de Poços de Caldas ter problemas. Ele foi duramente criticado. E eu comungo com a análise do Hélio Scalvi naquele momento. Esse problema de falta de disponibilidade hídrica pode afetar qualquer município brasileiro. E como afetará de imediato? Aí eu pergunto a você está achando que é só água que vai faltar? Não. O preço do seu imóvel será desvalorizado. Quem é que compra casa num bairro que não tem água, William? Como é que fica para você lavar louça, para a dona de casa? Como é que fica o seu dia a dia? E a gente fala em crescimento econômico. Você acha que é possível crescimento econômico num local onde você não tem água? E o êxodo também que você vai ver das cidades. Por exemplo, Exato. quanta gente que não está mudando, provavelmente, de Itu, de Piracicaba, de cidades do interior de São Paulo, para outros municípios onde exista água. Não, existe a água e assim, as questões climáticas, elas estão aí recorrentes no nosso dia a dia e nós não fazemos uma análise disso. Para exemplificar, aquecimento global. Estamos mostrando aí algumas imagens, né, da falta de água, né? E eu não sei de onde, mas provavelmente seja da Cascata das Antas. Hoje, olha só essas imagens aí, para quem foi na Cascata das Antas e conhece ali, né? Olha só como está a situação na Cascata das Antas. Não tem nem cascata, bom, Anta já não tem faz tempo. A não ser algumas que, né, governam o país. Mas fora isso, está faltando esse recurso hídrico finito e essa falta de conscientização mesmo, essa conscientização que não existe. Hoje eu estava pensando em casa quando eu abri a torneira, e eu vivo pensando, porque publicitário sempre fica pensando em campanha, né? E aí eu pensei, antes de abrir a torneira, abra a consciência, né? Porque quando você está ligado no problema, você tem um cuidado maior com aquele recurso. E eu acho que o governo, de uma maneira geral, amplo, não trabalhou isso, né? Foi deixando a coisa acontecer e continua escondendo um pouco o problema da falta de água. Olha só a imagem de arquivo da Cascata das Antas antes. Olha só, que deve ser uma imagem não tão do passado, né? Uma imagem mais... A gente pensa, olha só o comparativo que a gente faz, né? Essas imagens para mim são assustadoras. Sim, olha só. Eu ia citar Furnas, agora eu posso citar Poços de Caldas. Posso citar a Cascata das Antas em Poços de Caldas, olha aquilo ali. Cascata das Antas hoje, a gente percebe, olha o que está acontecendo com o Poços de Caldas. Por isso que a gente fica falando aqui e a gente chama atenção, mas parece que os problemas a gente vai jogando debaixo do tapete, né? Daqui a pouquinho as coisas vão ficar muito ruins para todos nós e a gente vai falar, por que a gente não se preparou? Por que a gente não tomou medidas? Por que não houve uma consciência? E aí, né, a Inês é morta e a água já era. A gente vai sentir realmente a importância da água no momento dos conflitos, porque haverão conflitos. Que conflito? O setor econômico precisa de água. Só que se ele utilizar água pela disponibilidade, pode faltar na comunidade. Aí eu pergunto, William, como é que fica? Uma atividade econômica que precisa de água, a comunidade que precisa, evidentemente, a dessedentação de animais, matar a sede, esses conflitos serão aí intensos. Isso já acontece em boa parte do mundo. Nós estamos vendo e nada fazendo. Esse debate ele está ausente dessas eleições. Não é só a questão hídrica. Por exemplo, o aquecimento global. Essa questão do aquecimento global, o pessoal diz, mas está muito longe. Não, vamos fazer o seguinte, vamos aumentar 1,5 grau, 2 graus aqui no sul de Minas. O que isso afeta a cultura do café, que é tão importante aqui na nossa região? Em São Paulo, quando chove, agora já não chove mais, né, quando chove, alagava absolutamente tudo. Por quê? Nós estamos impermeabilizando todo o solo. Caía água, você tem o lixo, né, e aí o Lula lançou Minha Casa Minha Vida, né, a Dilma Minha Casa Minha Vida 2, eu brincava que estava na hora do Haddad lançar o Minha Boia Minha Vida em São Paulo, porque toda vez que chovia, alaga. Agora já não tem água. Quando chove, alaga. Nós não temos água. Talvez o programa seria Minha Água, Minha Vida, porque com a falta dela, a gente não sabe o que vai acontecer. Bom, o que vai acontecer agora é que a gente vai para o intervalo e já a gente volta no último bloco do Hora da Verdade de hoje. Até já.